E aí pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia. Nosso tema deste vídeo vão ser 3 palavrinhas chaves na atuação de um psicólogo em clínica, que é a antipatia, a simpatia e a empatia. Vamos entender um pouco o que significam essas 3 palavras e o porquê que elas são hiper importantes em relação ao atendimento clínico de um psicólogo. Então vamos começar pela antipatia. Então a primeira coisa que é importante nós entendermos é o significado etimológico da questão da empatia, ou a tia mesmo ali, a apatia, que é o final da palavra, ela tem como significado sentir. Então, vocês vão ver que geralmente muitas doenças elas acabam terminando com essa terminação patia, que veria de sentir. E aí pode-se entender, alguns acabam colocando isso como sofrimento, com outras questões, mas a tradução mesmo seria sentir intensamente, seria algo semelhante. É difícil traduzir ao pé da letra, porque como se trata de uma palavra de outra língua, de origem de outra língua, acaba sendo difícil você encontrar equivalências, mas o significado dela seria algo do tipo sentir intensamente. Por isso que muitas doenças acabam com esta terminação de patia, são as patologias no caso, porque realmente vem de sentir intensamente algo. E aí o que seria o significado então da antipatia? No caso an ou ana são prefixos de negação. Então sempre que você tem a ou ana na frente de uma palavra, tende a significar uma negação do que se dá seguimento. Sendo assim, antipatia seria não uma negação do sentimento intenso, ou seria não ter um sentimento intenso. Então quando eu digo que eu tenho antipatia por uma pessoa, significa que eu não tenho nenhum sentimento intenso em relação a ela. E aí se cai um engano de, por exemplo, se dizer que tem antipatia por uma pessoa que você não gosta, não suporta e que você, muitos se referem que tem desejo que essa pessoa morra. Não, você não tem antipatia em relação a essa pessoa. Inclusive você tem um sentimento muito forte e intenso em relação a ela. Então a antipatia ela viria mais de uma frieza, de não haver uma relação, de não haver uma intensidade em sentimentos. Então isso seria a antipatia. E aí o que isso reflete, por exemplo, no atendimento clínico de um psicólogo em relação ao seu paciente ou cliente? Não há como você realizar uma terapia, pela maioria das abordagens que eu conheço, não vou ser 100% enfático aqui, porque eu não tive contato com todas as abordagens psicológicas até agora. Nós temos inúmeras abordagens aí dentro da psicologia, então se existe alguma que consiga trabalhar com um paciente ou um cliente sem haver nenhum tipo de sentimento e não haver uma relação boa entre o psicólogo e o paciente, se existe esse tipo de abordagem eu ainda não tive contato com ela. A maioria das abordagens com as quais eu tive contato, se não todas as com as quais eu tive contato, se faz necessário que o paciente ou cliente e o terapeuta tenham uma relação. Mas que tipo de relação? Bom, aí a gente vai ver um pouco mais pra frente com as outras 2 palavrinhas. Então, em relação à antipatia, é a falta de sentimentos, não há nenhum sentimento em relação ao outro. Isso, pelas abordagens que eu tive contato e conheço, torna impossibilitado um atendimento adequado do paciente. Aí nós vamos para a simpatia, que seria algo semelhante a sentir com o outro. Então, novamente, o patia da finalização da palavra teria envolvimento com sentimentos intensos e o sim da frente teria uma relação de integração. Então, seria sentir intensamente junto com o outro, o significado da simpatia. E aí, o que isso faz em um atendimento clínico de um psicólogo?
destrói com qualquer possibilidade de atendimento clínico. O que as pessoas julgam muitas vezes com ser bom, ter simpatia em relação ao outro, no atendimento clínico não é útil, realmente é totalmente destrutivo, e eu já vou explicar por quê. E mesmo nas relações pessoais, a simpatia não é tão benéfica assim quanto muitos podem imaginar. Porque quando você sente com o outro, você se desespera com o outro, mas você não ajuda em nada o outro a sair do desespero. Essa é a principal questão. E em relação ao atendimento do psicólogo, realmente quando um psicólogo tem simpatia pelo seu paciente ou cliente, ele acaba com a possibilidade de tratamento. Por quê? Porque se uma mulher chega para mim em uma clínica, lembrando, eu sou estudante de psicologia, não sou psicólogo formado, mas me colocando agora em uma situação hipotética, que eu já pudesse estar atendendo em clínica, eu tenho minha clínica. Lembrando também que esse vídeo é direcionado especificamente ao atendimento clínico do psicólogo e não às outras áreas que o psicólogo pode atuar. Se eu tenho a minha clínica e uma mulher, por exemplo, que foi estuprada, chega e me relata o caso. Obviamente isso vai demandar várias sessões, não é na primeira sessão que ela vai chegar, sentar na minha frente, eu fui estuprado, não. Mas vamos cortar a enrolação e vamos direto ao ponto. Se uma mulher chega na minha clínica e me diz, me relata um estupro, ela provavelmente, e quase que obviamente, não vai estar se sentindo bem em relação a isso. Ela vai estar em um estado de desespero, ela vai estar em um estado de angústia, de tristeza, muitas vezes até de depressão. Vai ser útil para essa mulher se eu desabar em choro junto com ela, ai coitadinha, você foi estuprada, que dó, como pode? Isso não vai auxiliar em nada. Realmente não há utilidade alguma para ela de eu ser simpático com ela. Por quê? Porque ela tá ali para tentar superar isso. E não para ter alguém para desabar em choro junto com ela no ombro dela. Não é para isso que uma pessoa que tem um transtorno psicológico, que tem um sofrimento, busca um psicólogo. Ela busca para tentar solucionar e para tentar se conhecer melhor. Não para ter alguém para desabar junto com ela em choro e fazer o trabalho de uma amiga dela ou de um amigo. Isso é para família, é para amigos. O trabalho do psicólogo qual que é? É ser empático. E aí o que significa ser empático? Seria não sentir em conjunto com o outro como na simpatia, mas sim se colocar na posição do outro. Tentar compreender aquela situação a partir da perspectiva do outro. Então eu tenho um pouco de ressalva nesse se colocar no lugar do outro, porque você tem sim se colocar no lugar do outro, mas você não pode também entrar em desespero como o outro, porque senão acaba caindo na mesma questão da simpatia. Então o que é necessário? É necessário você entender aquele evento ou aquela situação a partir da perspectiva do outro. Então no mesmo caso referenciado, para já aproveitar o caso colocado anteriormente, se uma mulher chega para mim e relata que ela foi estuprada, qual que é a primeira coisa que um bom psicólogo vai ter que realizar em sua mente, em sua atitude e seus pensamentos? Primeiro, entender a posição daquela mulher. Entender que ela está em uma situação vulnerável, onde ela teve o que há de mais sagrado para muitos violado, que é o seu corpo, onde ela está em uma situação que é algo que é interpretado normalmente como uma das coisas mais prazerosas e lindas do mundo, que inclusive é geradora de vida e, segundo a psicanálise, é o que movimenta toda a nossa vida, que é realmente o prazer. No caso dela, isso foi utilizado de um modo a gerar sofrimento nela. Então algo que deveria ser prazeroso, que é o ato sexual, se tornou algo doloroso e traumatizante para ela. Então eu devo me colocar no local dela, no sentido de entender como ela está sentindo isso. Entender, não sentir. Porque a partir do momento que eu sinto o que ela está sentindo, eu inutilizei o trabalho como psicólogo. Porque eu não vou ter condições de estar direcionando este paciente ou este cliente. Então, qual que seria o trabalho de um bom psicólogo nessa situação? Estar direcionando o discurso dessa pessoa para que ela consiga trabalhar com tudo aquilo que ela está sentindo, trazer realmente tudo que ela está sentindo à tona, para ela conseguir se entender consigo com tudo isso, entender o que aconteceu com ela e entender que ela vai ter que dar conta disso que aconteceu com ela.
E aí nós vamos ter um atendimento diferenciado de acordo com cada abordagem. A comportamental vai trazer exercícios, formas de agir que vão possibilitar essa mulher que ela supere esse trauma. A psicanálise vai fazer toda uma análise psicanalítica acerca da vida dessa mulher, para que ela consiga se conhecer e se entender com essa situação. O existencialismo vai expor para essa mulher que agora ela não tem como mudar o que aconteceu, mas ela tem como fazer com que essa violência não permaneça. Ela já sofreu uma violência do agressor e ela não precisa dar continuidade a essa violência, permitindo que esse agressor interfira no restante da vida dela. Então, cada abordagem vai estar trabalhando isso do seu próprio modo. A questão realmente é que eu só vou conseguir, como psicólogo, atuar trabalhando dessa maneira com esta paciente ou cliente a partir do momento que eu for empático com ela. Se eu for antipático, ela nem vai me contar o que aconteceu com ela. Ela não vai se abrir o suficiente para contar de algo tão drástico como é, para a maioria das pessoas, a violação do seu corpo. Ela não vai contar para alguém que é totalmente antipático com ela. Se eu for simpático, ela até vai me contar, mas não vai ter utilidade alguma ela me contar isso, porque eu não vou fazer meu trabalho como psicólogo se eu for simpático com ela. E se eu for empático, aí sim eu consigo entender o posicionamento dela, entender principalmente que eu não vou sentir como ela, eu vou tentar sentir, tentar ver a partir da perspectiva dela, mas literalmente conseguir, somente ela consegue ver a partir da sua perspectiva. Eu não vou conseguir, mas eu vou ao menos tentar, para realmente estar mais próximo de um trabalho bom como psicólogo. Esses três conceitos de antipatia, simpatia e empatia são fundamentais para o atendimento clínico. Aí eu não estou me referenciando a outras formas de atuação do psicólogo, mas para atendimentos clínicos, realmente, esses três conceitos são importantíssimos de serem compreendidos por futuros psicólogos. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Se inscrevam no canal, aqui embaixo do vídeo, no YouTube, tem um ícone com este emblema aqui, que é a letra Psi, que é o emblema de psicologia, e tem o meu nome também do lado. Clicando ou no emblema ou no meu nome, você tem acesso ao meu canal. Tem mais de 60, quase beirando 70 vídeos aí já. Então, quando acessar, também correu a página até o final, clica em carregar mais, que aparece mais uns par de vídeos, e clica novamente em carregar mais, que aparece mais vídeo. Tem bastante vídeo aí de várias abordagens, de várias áreas diferentes da psicologia. Tem alguns inclusive de filosofia, puxando para a psicologia. Então acessem o canal, assistam e se inscrevam. É importante se inscrever para vocês terem acesso novamente ao canal quando quiserem. É um acesso mais fácil, e também para estar ajudando a destacar o canal, aí estar divulgando o trabalho. Se puderem também nos ajudar aí a divulgar esse material, que é um material intelectual realmente com a finalidade unicamente de estar disponibilizando para quem for do interesse. Então não tem uma finalidade lucrativa esse canal. Então vocês podem reparar que não há propagandas durante os vídeos, não há propagandas no próprio canal, a não ser propagandas de outros canais, que são o próprio YouTube que coloca, porque realmente a finalidade deste canal é levar conhecimento para quem queira este conhecimento. Não sou detentor de conhecimento, estou levando o pouco que eu tenho, que eu creio que já seja muito útil para muita gente. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.